Em um mundo em que existe tanta fome e pobreza, também existem pessoas tendo luxo em abundância. Enquanto existem famílias que não têm R$ 100 para passar o mês, existem famílias que gastam mais de R$ 100.000 em apenas um jantar. Pois é, meus amigos, a escravidão não acabou e os escravos somos nós e os donos dos escravos são os bilionários. E é por isso que bilionários não deveriam existir. Em 2018, os dados do Relatório Global de Desigualdade revelou que o 1% mais rico do Brasil detém 30% da renda nacional e 13,9% da renda da população fica com os 50% mais pobres. E obviamente, isso significa que a riqueza e luxo de poucos se perpetua às custas de fome e desemprego de milhões. E é por isso que a escravidão ainda não acabou. Os ricos exploram os pobres e a pobreza é o que garante a riqueza dos ricos. Ok, mas tudo isso que eu falei não passou de apenas opiniões. Aqui eu não defenderei lado A ou lado B. Eu apenas apresentarei fatos e no final do vídeo você tirará a sua conclusão. Então, os 1% mais ricos conseguiram suas riquezas explorando os 1% mais pobres. Vamos analisar. Então, seria esses 1% mais rico um tipo de domínio mundial na qual eles sempre serão os mais ricos e quem estiver entre os mais pobres sempre serão os mais pobres? Logo, o mercado é um lugar de soma zero, ou seja, que para eu ganhar dinheiro, você precisa perder? Na verdade, existem duas interpretações para as perguntas que eu acabei de fazer. Então vamos começar com os argumentos de quem defende que bilionários não deveriam existir. Quando eu falo bilionário, provavelmente você não entende quanto montante de capital eu estou realmente falando. Ou seja, quem ganha um salário mínimo ganha por ano R$ 14.544. E até a sua aposentadoria, ou seja, 30 anos, ele fará R$ 436.320. Mas vamos supor que fazendo hora extras, ele vai conseguir até o fim de sua carreira trabalhista fechar R$ 500.000. Eu sei, você está pensando que eu estou afirmando que não é possível enriquecer através do trabalho duro. Na verdade, é sim possível. O próprio Kid Bengala conseguiu trabalhando duro, mas isso é outro contexto e ele não é bilionário. A questão é que, considerando a lógica que eu te falei anteriormente, são necessárias 2.000 pessoas para juntar R$ 1 bilhão. E se formos falar de uma única pessoa fazer R$ 1 bilhão considerando o salário mínimo, isso levaria 60.000 anos. E uma evidência inquestionável de que existe sujeira para se tornar bilionário é que durante a pandemia, enquanto a grande massa ficou cada vez mais pobre, os bilionários ficaram ainda mais ricos. Eu ainda não te convenci, não é? Tá bom. Se você acredita que para se tornar bilionário você tem que ser excelente em algo, ok. Neymar Júnior, um dos melhores jogadores de futebol do mundo, com um dos melhores salários do futebol do mundo, e ele sequer é bilionário. Para você ter uma noção melhor, o salário do Neymar é de algo por volta de 15 milhões por mês. Isso significa que ele ganha por dia o que você ganhando um salário mínimo faz em 30 anos, em toda a sua carreira. Pois como eu disse antes, ele tem um dos maiores salários do futebol no mundo. Mas não é minimamente estranho eu te falar que o velho da Havan tem 45 vezes mais dinheiro do que o Neymar? Bilionário não tem a ver com ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer um cálculo aqui, bem exagerado. Vamos imaginar que o sonho da sua vida é se tornar bilionário. E como você quer muito isso, você não vai trabalhar apenas 30 anos. Você vai trabalhar 50 anos, sem descansar, sem feriado, sem sábado e domingo. Você vai trabalhar 50 anos todos os dias. E para melhorar, você vai ganhar R$ 50.000 por dia. Então são 50 fucking anos ganhando 50 mil por dia. Isso significa 1,5 milhão por mês, 18 milhões por ano e em 50 anos, 900 milhões de reais. Ainda te faltará 100 fucking milhões para se tornar bilionário. Então é óbvio que você não ficará bilionário através do trabalho. E não importa se você investir em CDB, CDI, Selic, fundos imobiliários, ações, não importa, você não ficará bilionário. Então daí surge a dúvida: e como uma pessoa se torna bilionária?
Como sabemos, o mundo está sempre em constante evolução e sempre há novas descobertas ou mudanças no sistema econômico. E sempre, em cada período, acontece aquela mudança da qual pessoas conseguem se beneficiar. Por exemplo, colonialismo, revolução industrial, por exemplo, petróleo, na qual Dubai enriqueceu muito, a própria corrida pelo ouro, as criptomoedas e, obviamente, hoje em dia, muitos bilionários através da tecnologia. Apple, Facebook, Google, Microsoft, entre outras empresas, são grandes exemplos disso. E se você pegar a lista da Forbes e ver quem são os 10 homens mais ricos do mundo, você verá que tem um envolvimento com tecnologia. Mas obviamente não ficaram bilionários por dominarem o assunto certo na ocasião certa. Só existem 3 maneiras de alguém se tornar bilionário. A primeira delas, que é a mais famosa, é através do berço de ouro, ou seja, você simplesmente ficou bilionária por herança. A segunda, explorando os trabalhadores, mas estando dentro da linha da legalidade. Ele está dentro da lei, mas não deixa de fazer um trabalho escravo. E a terceira é tendo informações privilegiadas. Já viu aquelas pessoas que conseguem ganhar milhões, bilhões na bolsa por entrarem na opção correta? E eu já tenho um vídeo aqui no canal na qual eu explico como foi que uma pessoa conseguiu fazer 18 milhões em 2 dias com informações privilegiadas. E caso você pense que eu esteja aumentando, me diz um único bilionário que ficou bilionário sem nunca ter cometido nenhum tipo de crime. E olha que eu nem estou considerando o que vem antes do século XX, pois ali era muita gente enriquecendo através de escravidão, exploração de imigrantes e salários desumanos. Sim, sabe aqueles vídeos que você vê na internet falando de as pessoas mais ricas de toda a história e tal? Pois é, lembre que todas essas pessoas desses vídeos tinham escravos. Era a base de escravidão. Só que de lá para os dias de hoje não mudou muita coisa não. Se você pegar a lista da Forbes, nós temos pouco mais de 2.000 bilionários no planeta. Desses, apenas 16 são negros. E para você ter uma ideia, não existe um único bilionário negro no Brasil. E já que estamos falando de Brasil, o homem mais rico do Brasil, ele ganha entre 2 a 4 bilhões por hora. Por que eu estou dizendo assim? Porque tem vezes que eu pesquiso e ele ganha cerca de 3,26 milhões por hora, outro momento 3,86 milhões por hora, outras vezes 2 milhões e um pouquinho por hora. Então, como não tem um valor tão exato, ele ganha entre 2 a 4 milhões por hora, depende do dia. Então agora me diz, será que Jorge Paulo Lemann, que está entre as 200 pessoas mais ricas do mundo, que ganha por hora muito mais do que você ganhará em toda a sua vida de trabalho, ele não construiu a sua fortuna fazendo alguma irregularidade? Ok, agora vamos falar daqueles que acreditam que bilionários sim deveriam e devem existir. Primeiramente, é inquestionável que realmente existem pessoas que conseguem muito dinheiro através da ilegalidade. Mas será que você entendeu exatamente como é que um bilionário fica bilionário? Um bilionário se torna bilionário ao criar uma solução para um problema existente no mundo e ele passa a ser remunerado por isso. Logo, as empresas que foram citadas anteriormente, como Apple, Facebook, Google e Microsoft, resolvem algum problema no mundo e são remuneradas por isso. Logo, um bilionário tem muito mais a ver com o valor de mercado da sua empresa do que com quanto dinheiro ele tem no bolso. Eu vou te explicar melhor de uma maneira prática com 2 youtubers, Primo Rico e Breno Perrucho. O Primo Rico comprou 20% do canal Jovens de Negócios do Breno Perrucho por R$1 milhão. Mas você faz ideia de como foi o cálculo do Breno para dizer que 20% do canal vale R$1 milhão? Eu vou te explicar qual é a lógica para você saber qual é o valor de mercado da sua empresa. Imagina que a sua empresa fatura R$10 mil por mês e uma pessoa chegou te oferecendo 20 mil para comprar sua empresa. Você venderia? Você sabendo que em 2 meses você teria esse mesmo faturamento? Se você for uma pessoa sã, é claro que você não venderia. Então, o mais comum é quando alguém vai vender uma empresa, ele vender por 10 anos de faturamento daquela empresa. Nesse caso, se a sua empresa tem de faturamento 10 mil por mês, ela fatura 120 mil por ano e em 10 anos ela faturará 1,2 milhão. E esse é o valor de mercado, ou pelo menos é uma base do valor de mercado da sua empresa.
Enfim, naquele ano, o primo rico quis comprar uma parte das Jovens de Negócios e a empresa Jovens de Negócios tinha lucrado naquele ano um pouco menos de R$500 mil. Logo, se a empresa faz R$500 mil por ano, quer dizer que o valor de mercado dela em 10 anos seria de 5 milhões. E quanto é 20% de 5 milhões? 1 milhão. Lembra que eu falei anteriormente que calcular por 10 anos é uma base? Pois bem, é uma base, pois dependendo da empresa, você não vai vender a empresa por 100 vezes o lucro mensal. Às vezes você vende por 50 vezes ou até menos, dependendo do estado da sua empresa. E se a sua empresa for muito promissora, você pode vender por 500 vezes o lucro mensal, 1000 vezes o lucro mensal, como existem empresas que estão a esse valor de mercado. Agora vamos supor que uma empresa tem um lucro anual de 10 milhões. Presta atenção, agora eu estou falando de lucro anual, não lucro mensal. Lucro anual de 10 milhões. E a avaliação dela de mercado não está em 10 vezes, está em 100 vezes esse lucro. Sim, está muito valorizada. Mas vamos usar isso como lógica. Bem, o valor de mercado é de 10 milhões vezes 100, ou seja, 1 bilhão. E caso você pense, por que diabos eu iria investir em uma empresa na qual levaria 100 anos para eu ter de volta o dinheiro que eu investi? Bem, é porque essas empresas são empresas revolucionárias, empresas que têm grande potencial de crescimento. E às vezes é até desconfiável se tem tanto potencial quanto está sendo valorizado. Por exemplo, a Tesla, que está sendo valorizada a mais de 1000 vezes o seu valor de mercado. E é claro que os dados que eu digo aqui agora pode ter mudança, pandemia, por vários fatores, mas você teria que esperar 1328 anos para ter o dinheiro que você investiu de volta para você. Então você já entendeu que um bilionário é bilionário de acordo com a participação dele naquela empresa em questão, pois dificilmente um cara é dono de 100% da empresa, principalmente se eu estou falando de que a empresa está na bolsa de valores. Então, se no caso da Tesla, o Elon Musk tem 23% da empresa e a empresa Tesla bateu 1 trilhão de valor de mercado, logo Elon Musk tem 230 bilhões. Então, diferente de como muita gente pensa, um bilionário ele não tem 1 bilhão na conta dele, ele tem 1 bilhão do quanto a sua porcentagem naquela empresa representa. Logo, se o Elon Musk quiser embolsar os seus 230 bilhões, ele jamais irá conseguir fazer isso. Pois entenda, ele tem esse valor porque é uma porcentagem da empresa. Se ele estiver vendendo as suas ações, a empresa estará desvalorizando. Logo, ele nunca conseguirá pegar esse dinheiro. E é por isso que caso você siga a Forbes no Instagram, você verá sempre umas notícias idiotas dizendo: tal empresário ganhou sei lá quantos milhões em um dia, depois perdeu sei lá quantos milhões no outro. Na verdade ele não ganhou e nem perdeu nada, pois ele não vendeu as suas ações. Logo, isso quebra o argumento de que para uma pessoa ser bilionária, ele precisa ter várias pessoas pobres. Pois se o valor de mercado da empresa não tem a ver com as pessoas serem mais ou ser menos pobres, então isso é mentira. E por exemplo, a Tesla teve uma queda nas suas ações. E quais foram exatamente as pessoas que enriqueceram por causa disso? Um ótimo exemplo disso é o próprio metaverso, que foi enrabado perdendo 200 bilhões em valor de mercado. Bem, Mark Zuckerberg ficou bem mais pobre. E quais foram as pessoas que ficaram milionárias e até bilionárias por causa da queda do metaverso? E isso mostra que o mercado não só não é um jogo de soma zero, como o jogo sempre piora para quem está na classe mais baixa. Pois com essa queda do metaverso, o Mark Zuckerberg perdeu 29 bilhões do seu patrimônio líquido. Logo, o Mark continua sendo bilionário, mas provavelmente ele demitiu muita gente de sua empresa. Agora considera que ao invés do Mark Zuckerberg ter perdido dinheiro, ele tivesse ganhado dinheiro na valorização do metaverso. Será que a possibilidade dele contratar pessoas não seria maior? E mesmo que você seja um defensor de que bilionários devem pagar mais impostos, bem, se a empresa dele está valorizando, ele pagará mais impostos. E lembrando que empreender é resolver um problema no mundo e ser remunerado por isso. Com a evolução dos telefones, passamos a ter smartphones, ou seja, telefone inteligente. Pois se você pensar, há 10 anos atrás, bastava você ter um Nokia que se você quisesse matar alguém, ele servia perfeitamente igual uma pistola. Mas os celulares atuais, obviamente, são muito mais evoluídos, mas são bem mais sensíveis a quedas.
Então o empreendedor que é visionário, ao perceber essa falha, decidiu criar capas para celulares e assim ele resolveu esse problema e ficou bilionário. Então basicamente o que faz uma pessoa se tornar bilionária, claro, falando de maneira ética, é ele resolver um problema no mundo e ser remunerado por isso. Ok, então vamos sair um pouquinho da linha de bilionários devem ou não existir. Vamos considerar que todo o dinheiro do mundo foi dividido igualitariamente, ou seja, todas as pessoas do mundo têm exatamente o mesmo valor em dinheiro. Logo, se tornará um pouquinho difícil saber quanto exatamente cada pessoa deveria ter, uma vez que o mundo está em constante mudança, logo mais pessoas estão nascendo, morrendo, empresas surgindo, mas os cálculos mais comuns são $9 mil por ano ou entre 12 a 19 mil reais por mês. Então vamos considerar 20 mil reais. Todas as pessoas do mundo têm exatamente 20 mil reais. Então partindo agora desse princípio, se você é um cara que estava desempregado, com esposa e 3 filhos para criar, bem, você tem 100 mil reais agora, somando todo o dinheiro da sua família. Você seria mais rico do que o Thiago Finch, que mora sozinho e teria apenas 20 mil reais. Mas nós não podemos descartar que precisamos de uma medida para compararmos algo. Por exemplo, como é que você sabe que 1 bilhão é muito dinheiro? Porque 1 milhão também é muito dinheiro ao ser comparado com, por exemplo, 1.000 reais. Logo, se a sua família é maior, estamos falando que haverá mais gastos. Nesse caso, cada pessoa tendo 20 mil reais no mundo inteiro não faz com que todos sejam ricos. Na verdade, ninguém é rico com 20 mil reais. Mas a questão é, se todas as pessoas têm 20 mil reais, então todas as pessoas são pobres. Então, para você ter uma noção melhor, imagine o seguinte: se você vai comer em um restaurante, na qual todas as outras pessoas literalmente podem comer no mesmo restaurante que você se sente rico de estar comendo em um lugar que literalmente todas as pessoas do mundo podem comer no mesmo lugar? Não, não é? Só que aí é onde entra o dilema. Se você tem 20 mil reais e você está comprando comida, você está gastando esse dinheiro. Isso porque alguém decidiu vender essa comida. Logo, enquanto você está gastando seu dinheiro, tem alguém que está acumulando maior patrimônio. Você já ouviu uma frase que diz assim: coloca 10 mil reais na mão de uma pessoa de mentalidade rica e ele faz esses 10 mil virar 1 milhão. E coloca os mesmos 10 mil na mão de uma pessoa de mentalidade pobre e ele comprará um iPhone. E eu nem preciso ir muito longe para te provar o quanto isso é verdade. É só você pensar em várias pessoas que ganharam na Mega Sena e hoje estão em situação de calamidade. E pessoas que moravam na rua, que catavam lixo e são milionários ou até bilionários. Então nesse caso nós acabamos de falar com um mundo sem desigualdade financeira, mas que todo mundo é pobre. Então o que você prefere? Um mundo sem desigualdade ou um mundo mais rico? Caso você não entendeu o que eu acabei de falar, quando uma pessoa fica muito mais rica, como ela faz parte do mundo, o mundo ficou mais rico. Embora o dinheiro esteja no bolso dela, não exatamente de todas as pessoas do mundo, mas essa pessoa fornece emprego para outras pessoas. Mas se grandes empresas quebram, como Amazon, Apple, Google, Facebook, o mundo se tornará mais igual. Pois aí serão menos bilionários, menos pessoas que eram bem remuneradas nessas empresas, todo mundo ficando pobre, todo mundo está ficando igualmente pobre. E o debate se aumenta muito pelo fato de que existem países socialistas que deram certo e países capitalistas que também deram certos. E eu nem vou entrar nesse tema, fiquem à vontade se quiserem conversar sobre isso nos comentários. Mas no fim das contas, é claro que existem aqueles que querem ganhar dinheiro se aproveitando do sofrimento dos outros, mas em uma linha de raciocínio saudável, as pessoas que tanto dizem que bilionários não deveriam existir e tantos que defendem que bilionários devem existir, defendem pela mesma causa, a redução da pobreza, do sofrimento e da miséria no mundo. Então coloca aí nos comentários, bilionários devem ou não existir? E caso você seja um tipo de pessoa que quer ganhar muito dinheiro, quer ter muito dinheiro, mas odeia bilionários, lembre de uma coisa: você não pode se tornar algo que você abomina. E caso você queira se tornar bilionário, você precisa entender qual é o jogo que bilionário joga. Sim, pois você percebeu que ninguém se torna bilionário através do trabalho. Então, como é que um bilionário se torna bilionário? Através do equity. E assista esse vídeo aqui, que lá eu explico detalhadamente a maneira que você tem que agir para se tornar bilionário. Então vai assistir esse vídeo agora.